Hoje eu vou te mostrar 4 opções de carteiras de investimento, da mais básica com apenas R$1.000 investidos até a mais robusta com R$1 milhão investido. E se você deseja aprender a investir com estratégia e inteligência, independentemente do quanto você tem, este é o vídeo ideal para você. Então fica até o final, porque eu vou deixar uma dica bônus em cada carteira de investimento. Desde já eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Este é o canal Rumo a 1 milhão, onde eu mostro a minha rotina de investimentos na prática, até chegar em R$1 milhão investidos. Eu me chamo Elias Gomes e bora para mais um vídeo. E antes de começar, é importante falar que cada carteira foi criada com foco em segurança, diversificação e rentabilidade, compatível com quem está começando ou evoluindo nos investimentos. E sem enrolação, vamos para a primeira carteira, que é a de R$1.000 e é para quem deseja ter um começo simples, porém mais sólido. O objetivo desta carteira é começar com segurança total. Como o indivíduo vai estar investindo apenas R$1.000, é muito importante que ele invista em renda fixa. Então você vai lá no seu banco de confiança, Itaú, Bradesco, Inter, Nubank, pode ser qualquer banco grande de sua confiança. Você vai na parte de investimentos, vai procurar por renda fixa, por CDB, e aí você vai escolher um CDB de liquidez diária e rentabilidade acima de 100% do CDI. Então seu dinheiro estará seguro, rendendo num banco de sua confiança, no investimento de liquidez diária. Então, caso surja algum imprevisto e você precise resgatar o dinheiro, você vai conseguir resgatar no mesmo dia. O dinheiro vai estar rendendo acima de 100% do CDI. E a dica bônus para a carteira de R$1.000 é que com pouco dinheiro você deve focar em segurança, reserva de emergência e desenvolver o seu conhecimento em finanças. Aproveitar para aprender cada vez mais. E agora a carteira de R$10.000. Aqui você já vai começar a diversificar. Então nesse estágio é importante que você já tenha estudado um pouco sobre finanças e que você já tenha um pouco mais de conhecimento, porque essa carteira vai exigir um conhecimento um pouco mais apurado. O objetivo dessa carteira é você mesclar segurança e dar os primeiros passos em ativos de longo prazo. E a distribuição desta carteira ficará da seguinte maneira: R$6.000 em renda fixa, sendo R$3.000 no banco de sua confiança, ainda em um CDB de liquidez diária e que renda acima de 100% do CDI, e os outros R$3.000 de renda fixa você deve investir numa corretora da sua confiança. Muito importante que também seja num CDB de liquidez diária e que renda acima de 100% do CDI. R$2.000 você vai investir no Tesouro Direto, e aqui de preferência Tesouro Selic ou Tesouro IPCA+. No Tesouro Direto você está emprestando seu dinheiro para o governo e vai receber juros por isso. E os R$2.000 restantes você investiria em fundos imobiliários, de preferência recebíveis e logísticos, como MXRF11 e HGLL11. E aqui a dica bônus é que fundos imobiliários geram renda isentas de imposto de renda, e aqui você vai entender melhor o conceito de renda passiva. E no gráfico desta carteira você pode ver que ela ficou da seguinte maneira: 60% em renda fixa, 20% em Tesouro Direto e 20% em fundos imobiliários. E agora vamos para a carteira de R$100.000. Aqui você vai precisar investir com estratégia e exposição a ativos internacionais. O ideal aqui é que você já esteja entendendo um pouco mais, então é muito importante que você mantenha estudos e investimentos lado a lado. O objetivo desta carteira é o crescimento sustentável, a proteção contra a inflação e a exposição ao exterior. E a distribuição desta carteira vai ficar da seguinte maneira: R$70.000 em renda fixa, sendo R$30.000 investidos no seu banco, ainda num CDB de liquidez diária e que renda acima de 100% do CDI, e outros R$40.000 de renda fixa investidos na corretora.
e aqui você pode explorar CDBs com vencimento mais longo. Aqui não precisa ter liquidez diária, porém é importante que você se atente e que invista em vencimentos de no máximo 1 a 2 anos. R$10.000 no Tesouro Direto, e aqui você pode explorar produtos como Tesouro IPCA+ 2028, Tesouro IPCA+ 2030, para você se proteger a longo prazo. Outros R$10.000 da sua carteira você pode investir em fundos imobiliários, e aqui é importante você diversificar entre recebíveis, logísticos e lajes. Outros R$5.000 em ações brasileiras, e aqui a sugestão é que você compre empresas que pagam dividendos, como Itaúsa, Banco do Brasil e Taesa. E por fim, R$5.000 investidos em ativos internacionais dolarizados ou expostos ao exterior. Aqui é muito importante que você invista em BDRs e ETFs como IVVB11 ou fundos de ações americanas. E a dica bônus dessa carteira é que começar a dolarizar parte da carteira é uma forma inteligente de proteger seu patrimônio contra a desvalorização do real. E aqui no gráfico você pode analisar que a carteira ficou da seguinte maneira: 70% em renda fixa, sendo 30% no banco e 40% na corretora, 10% em tesouro direto, 10% em fundos imobiliários, 5% em ações brasileiras e 5% em ativos internacionais. E agora a tão sonhada carteira de R$1 milhão. E aqui a estratégia é ter liberdade financeira. E o objetivo desta carteira é preservar capital, gerar renda, crescer e manter exposição global. E a distribuição desta carteira ficará da seguinte maneira: R$600.000 em renda fixa, sendo R$200.000 investidos no seu banco de confiança, e aqui você pode começar a explorar CDBs com vencimentos a longo prazo, mas se atente e não pegue vencimentos acima de 3 ou 4 anos. R$400.000 de renda fixa investidos na corretora, e aqui você pode pegar opções como pré-fixado e IPCA+, outros R$100.000 em fundos imobiliários com foco em renda mensal, outros R$100.000 no Tesouro Direto, e aqui você pode explorar produtos como Tesouro IPCA+, 2030, 2035, que é para você ter mais rendimento no longo prazo. Outros R$100.000 em ações brasileiras, e aqui é muito importante que você diversifique, invista em 3, 4, 5 empresas diferentes e sempre empresas que pagam bons dividendos, pois nesse estágio o foco não é ficar comprando e vendendo ações, e sim recebendo bons dividendos mensalmente. R$50.000 em ativos internacionais dolarizados ou exposto ao exterior. Aqui é muito importante que você invista em ETFs ou fundos de renda fixa no exterior. R$30.000 em previdência privada, de preferência PGBL e VGBL com baixa taxa de administração. E por fim, R$20.000 investidos em criptoativos, as famosas criptomoedas. E aqui você pode investir como, por exemplo, em Bitcoin ou fundo regulado. E a dica bônus desta carteira é que aqui o foco é você blindar seu patrimônio e construir fonte de renda perpétua. Agora no gráfico observe como ficou a distribuição da carteira: 60% em renda fixa, sendo 20% no seu banco e 40% na corretora, 10% em fundos imobiliários, 10% em tesouro direto, 10% em ações brasileiras, 5% em ativos internacionais, 3% em previdência privada e 2% em criptoativos. Então estas foram as 4 carteiras de investimentos que eu queria mostrar para vocês, e aqui aprendemos que quanto mais capital, mais responsabilidade, diversificação é a chave do sucesso, e que segurança e crescimento andam juntos, lado a lado. E aí, com qual dessas carteiras você se encaixa hoje? E qual delas você deseja alcançar? Comente aqui embaixo. Este foi o vídeo, e se te ajudou, eu vou pedir para que você se inscreva neste canal, deixe o like e compartilhe. Obrigado.